Você sabe como que o Messi está conectado com o Rodrigo Garro mesmo sem eles se conhecerem? Sim, rapaziada, Messi foi uma pessoa importantíssima na carreira de Rodrigo Garro e talvez sem o Messi ele não viraria jogador profissional. Tudo isso eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Eu sou o Corintiano Vlog e essa é a dramática história de superação de Rodrigo Garro. Que o Messi é um dos maiores de todos os tempos, isso não é novidade pra ninguém. O Messi começou muito novo e desde muito novo ele já mostrava que ele tinha um grande potencial para o futebol. E logo no começo da sua carreira no profissional, o seu staff teve uma grande visão de lapidar aquela joia e sabiam aonde ele poderia chegar. Assim como aqui no Brasil a gente tem o Instituto Vini Júnior, Instituto Neymar, eles criaram a Fundação Léo Messi. A ideia desse projeto do Léo Messi era trazer as crianças carentes para dentro desse instituto, dentro dessa fundação, tirando esses jovens da rua, fugindo da criminalidade, fugindo de muita coisa aí que eles poderiam se envolver e preenchendo sua mente realmente somente com o esporte. E uma das crianças que foram envolvidas nisso daí foi o Rodrigo Garro quando ele era muito novo. O Garro teve uma origem muito carente, onde ele conta que a história dele não foi fácil e o Instituto Fundação Léo Messi foi muito importante para ele conseguir dar os seus primeiros passos no futebol e ver que era isso mesmo que ele queria para a vida dele. Não demorou muito, Rodrigo Garro começou a dar os seus primeiros passos na categoria de base e com isso ele foi transferido para o Atlético Rafaela, um time ali onde ele iria dar os seus primeiros passos para a formação técnica, onde ele aprenderia melhor, aprimorar sua questão de domínio, questão de passe, questão de visão de jogo e tudo isso ele conseguiu nesse clube. Porém, ele relata que esse foi um dos piores momentos da sua carreira, rapaziada, porque ele era muito novo nessa época e além de ser muito novo, ele teve que se distanciar da sua família. Tem relatos dele falando que esse momento foi um dos mais conturbados da sua história e aonde ele teve uma grande dificuldade de adaptação. Em uma entrevista para a ESPN, Rodrigo Garro deu essas palavras aqui. Vivía a 6 horas de Rosario y económicamente no era un buen momento de mi familia y era difícil por ahí verlos, pero siempre nunca me faltó el cariño de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Siento que sin ellos yo hoy no sería ni Rafaela. Rafaela estaba en primera división y ahí competían con los mejores del país y bueno, mi adaptación fue mala, no fue una buena experiencia Rafaela, porque bueno, yo alargué la distancia con mi familia, yo tenía 13, 14 horas hasta mi casa e tinha que tomar 2 colectivos, fazer uma escala de... O começo dele no Atlético Rafaela não foi fácil, porém ele teve a ajuda de uma pessoa muito importante para ele. Lá ele tinha um tutor, onde foi praticamente um pai para ele, uma pessoa que sempre ajudou ele quando ele precisava ficar além do horário que ele tinha que ficar para treinar. Era aquele cara que estava com ele e sempre dando palavras ali de sabedoria de uma pessoa mais velha que tem experiência. O Rodrigo Garro até se emociona ao lembrar desse funcionário do Atlético Rafaela, que foi um dos seus tutores ali naquele momento. Tenía un tutor, que es este tutor. Y bueno, él me ayudó mucho a mí. En los momentos más difíciles míos, él estaba ahí. Y nada. Hoy el estar acá, el poder que él me vea cumpliendo mis sueños. Entonces los fines de semana era imposible que él pueda volverse. Bueno, entonces yo estando con él a la par, forjamos una amistad que podía traducirse a la de padre e hijo, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros humildemente tratamos de darle todo nuestro cariño, todo nuestro amor. Após toda essa fase complicada que ele passou no Atlético Rafaela, não foi lá que ele se tornou um jogador profissional. E aí ele fez um teste no Talheres, um time de Córdoba, porém ele foi reprovado, um time que futuramente iria atrás dele. Olha que coincidência, né, rapaziada? E nesse momento, o Instituto Córdoba, um time de primeira divisão do Campeonato Argentino, teve o interesse e abriu as portas para o Rodrigo Garro. Foi onde ele começou a dar os seus primeiros passos como profissional e começou a surpreender.
Nesse momento, ele morava com o irmão dele e ele dividia um apartamento. Foi a última chance que o Rodrigo Garro teve. Ou ele dava certo no Instituto de Córdoba, ou ele desistia da sua carreira de profissional como jogador e iria atrás de um emprego e iria atrás de estudar. E foi nesse momento que tudo começou a virar na vida de Rodrigo Garro. Garro começou a se tornar destaque dentro e fora de campo no Instituto de Córdoba. Eu falo isso por quê? Porque na verdade os treinadores dele disseram que lá na época ele era um jogador muito educado e um jogador de equipe, um jogador de grupo. Dava pra ver que ele tinha sido muito bem educado pela sua família e isso era um dos valores que ele tinha ali, que foi de primordial para ele conseguir ir crescendo na base da humildade e conseguir seu espaço no Instituto. Eu falei pra vocês, foi aí que o Garro começou a sua carreira no profissional e nesse momento ele começou a fazer os seus primeiros gols e dar suas primeiras assistências. No Clube Instituto de Córdoba, ele conseguiu ali fazer os seus primeiros 7 gols e dar suas 4 assistências ali, mostrando que ele era um jogador que tinha talento e poderia ser promissor. E aí foi quando o Talheres, aquele mesmo time que tinha negado ele, foi atrás dele e fez a compra dele para complementar o elenco e ele começou a se destacar e aí foi a sua virada de chave. E foi aí que o Garro começou a se tornar um jogador indispensável. Ele era um jogador que era muito bom de vestiário, ele tinha uma ótima finalização, ele era um jogador que tinha uma ótima visão de jogo, sempre dando aquelas achadas diferenciadas, que a gente vê ele fazendo demais isso aqui no Corinthians, né, rapaziada? E além de tudo isso, ele era um jogador que batia a falta bem demais. Ele era muito bom na bola parada. Nesse momento, Garro já era indispensável. Não tinha como tirar esse jogador do elenco. Em sua passagem pelo Talheres, ele teve 80 jogos, 12 gols e 17 assistências, rapaziada. E o jogador começou a chamar a atenção de diversos clubes aqui da América. Inclusive o River Plate, que é o maior do país onde ele mora. E além do River Plate, diversos times aqui do Brasil, sendo cotado Vasco, sendo cotado Corinthians. E aí, quem venceu essa batalha foi o Timão. E esse é o próximo passo da carreira de Rodrigo Garro. Ele no Corinthians. Garro já tinha se estabelecido como um jogador profissional e com isso ele veio para o Corinthians com uma grande expectativa e uma grande responsabilidade. Mas antes de contar como que foi a chegada de Rodrigo Garro no Corinthians, vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar como que estava o time do Corinthians naquele momento. A gente tinha contratado Matias Rojas, um jogador com as mesmas características, chutava bem de longe, era um jogador que tinha aquela visão de jogo ali para dar aquela enfiada lá ele, achar ali o companheiro. Então, rapaziada, era um jogador que a gente tinha uma grande expectativa e o jogador não conseguiu fazer sequer um gol pelo Corinthians. Foi um jogador que saiu colocando o Corinthians na justiça e deu uma grande polêmica a tudo isso aí. O Rodrigo Garro foi totalmente diferente, rapaziada. Desde que ele chegou no Corinthians, já passou ali uma boa imagem, porém a cobrança era grande. Foi a mesma coisa quando o Matias Rojas chegou. Ele chegou, a gente tinha uma grande expectativa também, mas tem que mostrar em campo, né? Garro já logo no começo mostrou que era um jogador muito diferenciado e conseguiu marcar o seu gol ali tecnicamente rápido. E o seu primeiro gol foi muito importante, foi um golaço de fora da área contra o Palmeiras em um jogo importantíssimo, onde o Corinthians empatou em 2-2 aos 95 minutos, rapaziada. E já mostrava que seria interessante essa contratação. Garro começou a se firmar no Corinthians e jogando bem, independente dos seus companheiros de equipe. O Corinthians estava passando por uma péssima fase e o jogador foi importantíssimo para o Corinthians não cair para a Série B no ano de 2024. Com todo o seu talento e o carinho da torcida, ele começou a se adaptar aqui com o Brasil e começou a ficar à vontade. No meio do ano, o Corinthians fez um pacotão onde conseguiu contratar diversos jogadores importantes, com a chegada de Hugo Neneca, André Ramalho, Memphis Depay, que chegou também no limite ali da janela de transferência do meio do ano, e o Corinthians se transformou em um outro time. E aquele jogador potencial, que tinha um grande potencial de ser um dos melhores meias do Brasil, conseguiu despertar ali o que ele realmente tinha de talento, porque ele tinha companheiros ao seu nível. E aí ele se tornou o jogador com mais assistências em 2024, o jogador que ganhou a bola de prata como o melhor campista de um prêmio da ESPN e se tornou um jogador imprescindível no Corinthians. E finalizando a temporada de 2024, a gente conseguiu ver que o Corinthians se saiu bem, muito por conta de Rodrigo Garro. O Corinthians teve uma recuperação nas últimas 9 partidas, onde foram 9 vitórias, e tudo isso muito graças a, claro, a equipe e a torcida do Corinthians, que é o principal, mas o Garro foi um dos jogadores ali que a gente pode colocar uma grande porcentagem ali
na conta dele, rapaziada. O momento que eu tô gravando esse vídeo é em 2025 e o Garro tá passando por um momento muito turbulento na sua carreira, rapaziada. Ele é um grande jogador e após todo aquele final de temporada de glória, ele vem passando por um pesadelo após se envolver em um acidente. Sim, no dia de ontem, no dia 4 de janeiro de 2025, o Garro, voltando da sua festa de aniversário, infelizmente colidiu com uma moto e com isso, rapaziada, ele acabou tirando a vida de um rapaz. Na verdade, o rapaz que bateu no carro dele, então foi considerado como um homicídio culposo, onde não tem a intenção de matar. Porém, isso aí deu uma grande manchada na carreira do jogador e isso trouxe aquela visão ali de que, meu, e agora? Como que será que vai estar a mentalidade do Garro pro ano de 2025? Será que o Garro realmente vai estar concentrado? A gente torce para que sim. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, que isso fortalece demais, e comenta nesse vídeo, rapaziada. Se vocês puderem também e não for pedir demais, compartilha com alguns amigos. Tamo junto, é nóis, esse vídeo deu muito trabalho para fazer, espero que tenha ficado legal e interessante. É nóis, falou!